Sunraku e os outros chegaram em uma nova área. Todos já podem voltar com suas aparências normais, longe da civilização. São as ruínas das glórias do passado. São muitas perguntas sem resposta, mas aquelas ruínas vêm da Era do Divino. Sunraku até pensa que encontrar o professor mudou um pouco seu conhecimento. Ele até aceitou o pedido de amizade enviado pelo professor e a proposta de desvendar os mistérios do mundo com ele, mas Sunraku disse que primeiro tinha que resolver algumas coisas e indicou que o professor fosse encontrar Arthur caso quisesse saber mais sobre o Edermon. O professor agradeceu pela informação e recuou sem mais perguntas, para a felicidade de Sunraku. De volta às ruínas, Sunraku está empolgado em visitar uma nova área e quer partir logo para a exploração, mas Bilak diz para esperar um pouco. Ela fez uma pesquisa na área e acha que eles têm que tomar cuidado com o fluxo sem fim de golems. Dito e feito, um golem do divino aparece e logo faz uma modificação para atacar os que estão ali. Ele tem ataques de fogo com bastante poder, mas não muita velocidade. É aí que Sunraku tem a vantagem, mas antes que o garoto possa agir, Aramis pula na frente e desfere um golpe poderosíssimo que acaba com o golem de uma vez só. Não sobra nada, nem itens para recolher. Bilak até diz para o gato não usar um ataque de matar dragões em um simples golem de trabalho, e Sunraku pede que ele não use técnicas tão poderosas assim. Quando Sunraku pensa que os golems não são lá grande coisa, Bilak diz que os perigosos são nascidos dos elementos locais, e logo aparece um que quase manda tudo pelos ares. Sunraku é salvo por Bilak e ele diz que mudou de ideia sobre as técnicas de Aramis. Ele pode usar sim. Vários golems aparecem e é hora do grupo usar tudo que tem. O golem principal fica mandando cada vez mais golems bola daqueles que podem se explodir, e isso está dificultando a batalha. O grupo tem que dar um jeito de se aproximar e destruir o corpo principal, ou a luta aparentemente não terá fim. Eles até conseguem se livrar de alguns golems bola, mas aparecem cada vez mais. A inteligência artificial é bem inteligente, já que focou em Aramis, que é nível alto, e na maga do grupo. Mas isso acaba virando uma chance para Sunraku e Bilak acabarem com o corpo principal. Não é muito difícil chegar usando velocidade, já que os golems bola estão se concentrando nos outros dois. Mas assim que eles chegam perto, o golem maior salta para longe. Com a vantagem da altura, agora está acontecendo um verdadeiro bombardeio, mas Aramis logo dá jeito na situação. Ele lança um ataque que quebra o pilar onde o golem estava agarrado, e isso cria uma nova chance de aproximação para Sunraku e Bilak. A coelha diz que agora é uma boa chance para testar a nova arma. É aquela espada que ele tinha conseguido do general, e ela é bem forte. Com uma habilidade, Sunraku consegue atravessar a camada resistente do golem e deixar seu núcleo exposto. Bilak aproveita da situação e com um poderoso golpe manda o golem pelos ares, mas é melhor todos se protegerem, já que o grandão pode explodir também. Uma baita explosão depois, um item cai lá de cima. É um ídolo da terra explosiva, uma pequena réplica produzida de um golem e que explode com impactos. É praticamente uma granada e teria explodido se Sunraku não tivesse agarrado. Mais um monstro e mais um drop. Agora é um ídolo que nega a espada e serve para atrair a atenção de alguns monstros não especificados. A nova decapitadora, a espada, é realmente muito boa. Ela consegue atravessar os golems e chegar no núcleo. Foi um trabalho bem feito por Bilak. O grupo caminha mais um pouco pelos arredores e já limparam os golems por ali. A questão agora é se estão perto de encontrar o que precisam ou não. Sunraku pensa que o lugar que eles devem encontrar é onde tiver a maior proteção, já que eles precisam de um item importante. Por ali não parece ter nenhum prédio nem nada parecido com uma fábrica, apenas escombros, mas logo eles encontram uma entrada para o subterrâneo. Deve ser lá. Enquanto eles estão pensando se é seguro descer ali ou não, por não poderem ver o fundo, existem algumas pessoas observando e elas parecem um pouco irritadas. São Arthur e Katsu. Não gostaram das mensagens ignoradas. Sunraku e os outros verificam que o lugar é bem profundo e alguém diz que tem uma corda. Quando ele olha para trás para agradecer, vê os outros dois jogadores e leva um baita susto. Ele até tenta fugir, mas não tem jeito. Ele foi descoberto porque compartilha a inventória com os outros dois, e eles viram a movimentação dos itens por lá. Acharam que Sunraku queria passar a perna neles. Os dois estão curiosos sobre os NPCs, e Sunraku diz que são NPCs de missões únicas. Katsu fica muito irritado por nunca encontrar nada único no jogo, e Sunraku diz que depois manda uma mensagem com todos os detalhes, mas por enquanto precisa de ajuda. É sobre o reator. Para consertá-lo, é necessária uma unidade de operações mágica, e ela muito provavelmente está lá embaixo. Sunraku e Arthur rapidamente chegam num acordo para que Katsu seja quem vai descer, e ele realmente é forçado a ir na frente.
Ele chega no chão e diz que não tem nenhum inimigo, é o sinal para os outros descerem. Embora lá fora pareçam ruínas, ali dentro parece tudo muito bem cuidado. Katsu até pisa em algo que ativa um alerta e aparece um robô. Parece que não há como prosseguir a menos que derrotem ele. Aramis se voluntaria para atacar e usa aquele mesmo ataque que dizimou os golems. A surpresa é que desta vez o ataque não faz efeito nenhum. Arthur não se intimida. Essa é a primeira operação conjunta do clã Wolfgang e eles já derrotaram coisa pior. Sunraku manda um ataque para criar uma brecha enquanto eles se aproximam. O robô lança raios e também tem um escudo bem forte. Não só isso, ele tem braços suficientes para conseguir atacar enquanto se defende, parece mesmo ser guardião da porta. Emu e Aramis fazem um ataque conjunto que danifica a armadura do robô, e Arthur vê isso como uma boa chance de arremessar sua lança com uma poderosa habilidade. Com o robô caído, eles aproveitam para fazer um último ataque. É um grupo que só tem ataque, mas está funcionando. Aquela lança é a arma principal de Arthur, ela é uma das 5 armas heróicas do jogo. Ter uma delas libera a classe herói. O pior é que ela pensa que heróis são basicamente iguais a assassinos. Enquanto isso, Katsu está tendo dificuldades em abrir a porta, mesmo com sua habilidade de desbloquear mecanismos de ruínas. O monstro não deixou nenhum item para abrir a porta depois de derrotado. Quando Arthur fala que tudo depende de números aleatórios e Sunraku começa a ter memórias ruins com outro jogo, Katsu tenta mais uma vez e consegue. Quando a porta se abre, mostra uma sala bem grande como se fosse um laboratório. Todos saem para procurar pela unidade de operações mágica, olhando cada canto da sala. Sunraku encontra até um lugar que mostra hologramas, mas nada do item que precisam. É uma sala bem grande e cheia de coisas, parece que não vai ser fácil encontrar. Katsu pergunta se eles sabem pelo menos como é o item, e Bilak começa a explicar o que acha. Emu põe algo na cabeça como se fosse um chapéu, só por brincadeira, e assim que Bilak olha aquilo, já reconhece. É a unidade. Sunraku está bem feliz e diz que é melhor voltarem para Rabbids, país dos coelhos. Parece que os outros jogadores têm outros planos. Dizem que Sunraku ainda precisa conversar com eles. Desde que eles derrotaram o Edermon, muitos jogadores têm aparecido perguntando sobre todo tipo de coisa. Gente aleatória querendo conhecer Sunraku e gente de clãs importantes querendo negociar. Sunraku percebe que o clã de pesquisadores só falou com ele e acaba entregando que foi ele quem mandou o professor falar com Arthur. Quando perguntada, Bilak diz que pode cuidar sozinha do item, e agora Sunraku parece não ter escolha a não ser acompanhar os outros jogadores até a 8ª cidade para que eles possam discutir o que tanto queriam. Os outros jogadores acham meio estranho o que o Sunraku usa para andar pela cidade com os NPCs, mas é o único jeito de esconder todo mundo. Bilak e Aramis vão embora e Arthur diz que Emu pode ficar ali por enquanto, eles têm planos para ela. De repente, algo inesperado. Surge Animalia, que vem para cima deles como se estivesse possuída, doida por ver Emu. Sunraku se prepara para fugir, mas parece que Animalia e seu clã estão ali por causa de Arthur e Katsu. Os dois seguram Sunraku e ele rapidamente, após pensar que não é o alvo deles, joga Emu para a multidão enlouquecida, sem culpa nenhuma. Até diz que algumas vezes sacrifícios são necessários. Surge mais uma surpresa. Não é só Animalia que está ali, mas o clã da Arei também. A líder do clã estava querendo conversar com Sunraku já faz um tempo. Ainda tem mais uma pessoa que se junta ao grupo de jogadores, o professor. Arthur avisa que tem um lugar para todos irem. Como Sunraku era o único que podia responder as perguntas de alguns ali, Arthur achou melhor reunir todos de uma vez. A irmã da Areia é bem direta e diz que seu clã quer informações sobre Lycaon. E em troca, eles podem oferecer uma forma de remover as marcas da maldição do monstro. Apesar de ser um método bem conhecido, com eles ajudando seria muito mais fácil acabar com as marcas. O objetivo final do clã é eliminar Lycaon, mas até hoje não lutaram contra nenhum dos monstros únicos. Encontraram Lycaon algumas vezes por sorte, mas foram eliminados antes de juntarem informações. Sunraku pensa bastante no que ele pode ou não dizer naquela conversa para não comprometer seu próprio jogo. Ele está determinado a esconder as informações sobre Rabbids, país dos coelhos. A primeira coisa que ele diz é sobre monstros únicos não serem derrotados apenas lutando. Deve ter algum cenário único que precisa ser ativado para isso. O novo continente que veio com a atualização é mencionado e o professor cita sua esposa, que está muito empolgada com o novo mapa. Depois ele fala sobre os monstros únicos que já têm informação. O primeiro é Lycaon. O segundo é Ktarnid, que parece um polvo e aparece nos oceanos, mas só foi visto por NPCs. O terceiro é Sigworm, um dragão dourado que aparece em encontros aleatórios como Lycaon. O quarto só sabem o nome, que é Orquestra. Ninguém nunca viu, mas parece ser capaz de controlar as ondas, se revestir de chamas e fazer relâmpagos caírem. O quinto é o Edermon, que já foi derrotado.
O professor diz já ter toda a informação coletada na rede, e Arthur mostra o tomo da verdade, versão do Guardião da Tumba, impressionando todos que estão ali. Ela sabe que o professor pagaria qualquer quantia para ter o item e se aproveita disso. Saiger Sen diz que Sunraku tem informações valiosas, como os padrões de ataque de Lycaon. Ele começa a explicar um pouco sobre como o monstro ataca e a moça se impressiona com a quantidade de informação que ele tem, até acha que ele viu o monstro mais de uma vez. Um único combate foi suficiente para ele fazer uma grande análise sobre o estilo de luta do monstro. Ela realmente começa a pensar que Sunraku vai abalar as estruturas do jogo. Depois, ela pede se ele pode escrever a informação, e ele diz que tem algumas coisas que ele não sabe, como o último ataque que recebeu, por exemplo, não sabe nem como foi feito. Deve ser alguma habilidade de Lycaon que ele não entendeu como funciona. A Animalia interrompe para fazer a única pergunta que o clã dela tem. Eles querem saber sobre o país dos coelhos, Rabbids. O que ela quer é saber como conseguir uma entrada livre para o país dos coelhos. O clã dela até sabe entrar lá por uma missão, mas assim que o chefe da missão é derrotado, eles são expulsos. Por isso querem saber como entrar e sair de lá a qualquer momento. Se Sunraku ensinar, ela faz o que ele quiser. Ele pensa um pouco e diz que a melhor para falar sobre isso seria Emu. Então ele pede ela de volta. Emu não estava nem acordando mais, mas Sunraku finge que vai pagar uns doces e ela acorda na hora, sem nem lembrar o que estava fazendo. Sunraku pergunta para ela se existe uma forma de convidar humanos de volta para o país dos coelhos depois que eles exterminam as cobras da missão, e ela responde que depende do governo de lá. Ela não sabe responder, mas talvez o irmão mais velho dela, o rei do país, possa dar um jeito na situação. Sunraku pergunta se dá para falar com ele agora, e Emu diz que sim, e logo cria um portal e sai da sala com pressa. Depois de fazer o professor pagar uma quantia absurda pelo item que mostrou antes, Arthur chama a atenção de todos e faz uma sugestão para eles. Ela quer formar uma aliança de clãs. Em resposta ao pedido de Arthur, todos os líderes de clã que se encontram ali dizem que tudo bem. Nenhum deles vê problemas ou motivos para recusar uma aliança de clãs. Depois da reunião, Katsu diz para Sunraku que ele entregou informações importantes, mesmo que ele ache que não. Nos jogos de imersão modernos, saber o padrão de ataque de monstros é muito importante, ainda mais de monstros únicos que você não encontra informação nenhuma. Para Katsu, essas coisas não têm preço, não vale trocar isso por ajuda para tirar as marcas. Arthur pensa que o Wolf Schwarz, clã da Saiger, saiu com um pouco de vantagem, mas o problema ali é a SF Zu. O que esse clã vai fazer se conseguir entrar no país dos coelhos? Sunraku deve esconder as coisas únicas. De qualquer forma, a aliança foi uma vitória. Ela diz que agora podem usar os prédios e autorizações de todos os clãs aliados. Os 3 ali têm 5 cartas na manga, que seriam informações sobre o Bahamut, acesso à inventória, um artesão ancião, toda a informação sobre Rabbids e informações sobre o próximo cenário único extra. Apesar de ser um clã com 3 membros, tem muita informação. E por ali, informação é poder. Eles podem crescer ao ponto de ser um dos melhores clãs do jogo, um clã dominante. Parece até que o lado vilã de Arthur está aparecendo de novo. A reunião termina e Sunraku começa a pensar em como as coelhas estão. Só que agora, para voltar ao país, ele vai ter que ser derrotado, já que tem um ponto de salvamento lá. O plano é ir para os escorpiões novamente, pegar um monte de itens e então voltar ao país. Mais uma vez, Sunraku está fazendo com que vários escorpiões sigam ele, na intenção de conseguir vários itens. Ele se empolga com a quantidade de itens que vai ter quando voltar para o campo de batalha, mas para sua surpresa, assim que ele volta, não tem nada no chão. Ele até pensa que não tem como a IA ser tão inteligente para mudar assim de uma hora para outra, e até mesmo um novo padrão de ataque surge, uma emboscada é feita. Parece que os desenvolvedores do jogo estão de olho. Depois da derrota, ele está de volta em Rabbids, mas está meio irritado, até sai do jogo. Ele lê a última atualização em tempo real e descobre que ela mudou o padrão de ataque de alguns monstros. Agora ele perdeu um ótimo lugar para caçar, já que sem os monstros se danificarem, vai ser impossível derrotá-los. Ao quase derrubar sua lata de energético, Sunraku tem uma ideia: gravidade. Se ele combinar a física do jogo com a IA dos escorpiões, pode ser que consiga derrotar eles. Ele só precisa conseguir uma habilidade nova e entender o novo padrão de ataque dos escorpiões e logo poderá voltar a juntar seus itens. De volta ao jogo, Emu diz que o irmão dela pediu um tempo para pensar, e Bilak está chamando o garoto lá na forja. Quando ele chega lá, ela quer ver uma arma legada para aprender os segredos de forja dos divinos. Sunraku fez uma aparecer e ela diz que se ele voltar amanhã de manhã, já estará tudo pronto. Ele diz que ela pode fazer o que quiser com a arma, e ela pede um favor.
Caso ela se torne uma artesã antiga, provavelmente conseguirá fazer armas legadas. Então ela quer usar o material que foi trazido dos escorpiões para fazer uma. Ela sabe que é muito difícil e exige bastante tentativa e erro, mas ela sente que se usar aqueles materiais, vai conseguir criar sua obra-prima. Por isso ela pede por favor para que ele conte com ela. Sunraku diz que ela pode usar quanto quiser do material, e quando ela pergunta se ele quer 2 espadas, ele diz que já tem muitas assim. Desta vez ele quer uma daquelas, que só os dois devem saber o que é. Sunraku pensa em subir de nível, mas antes quer vender algumas coisas para Pitts. Ele mostra um dos ídolos que conseguiu, e o coelho diz que paga um dinheirão por todos que ele conseguir, são bem raros. Dá até vontade de colecionar em Sunraku. Já na cidade, ele compra um novo livro de magia para Emu. E para começar sua estratégia de derrotar os escorpiões, primeiro eles têm que ir no Vale das Almas Antigas subir de nível. Como os Wyverns zumbis saem correndo, Sunraku pede que Emu use uma magia de corrente para prender eles, assim ele pode derrotá-los. Logo aparece de volta o General Dullahan, grande fonte de experiência para subir de nível. Então ele espera que muitas habilidades apareçam assim que ele subir de nível depois de derrotar o general, já que para as habilidades é considerado tudo o que ele fez durante as batalhas antes de subir de nível. Dá certo, o nível novo vem e também vem a evolução de habilidade que ele queria. Lá na cidade, ele diz que tem uma coisa para fazer e Emu não pode ir. Eles combinam de se encontrar no amanhecer do próximo dia, e Sunraku mais uma vez vai escalar para chegar aos escorpiões. Começa tudo de novo. Ele faz muitos escorpiões se acumularem, pensando que a física do jogo simula muito bem a física do mundo real. Então os escorpiões vão ser derrotados pela própria física. Se fosse um só, ele conseguiria parar, mas muitos escorpiões não vão ser capazes de frear, e agora todos irão enfrentar o dano de queda. A nova habilidade de Sunraku permite que ele evite isso, já que agora ele tem pulo duplo. A estratégia que ele chama de queda do escorpião parece um sucesso, já que o dano de queda do jogo se aplica a todos, sejam NPCs, jogadores ou monstros. E aquela ali é uma bela de uma queda. Sunraku pensa que vai ganhar muita experiência por ter derrotado vários escorpiões, mas nenhum ponto aparece. Ele fica pensando se por algum motivo a batalha ainda não terminou e começa a olhar para baixo. Um dos escorpiões aparece e quando ele vai se preparar para finalizar, algo ainda maior se revela. Um escorpião dourado, um inimigo raro que está acabando com os outros como se fossem brinquedos. Sunraku começa a correr pensando no que fazer, já que derrubar o dourado vai ser difícil demais. Ele resolve sacar suas espadas apenas para perceber quão afiadas são as garras do dourado. Ele volta a correr por mais um tempo e tenta outro ataque. O cristal dourado parece ser mais macio, mas na verdade os ataques não deixam um arranhão. Sunraku até consegue lutar no 1 contra 1 porque os outros escorpiões por perto foram todos eliminados, mas ele tem que manter a luta por ali mesmo. Mais uma surpresa, o escorpião consegue lançar algo que claramente é um veneno. Parece ser um monstro completo na ofensiva e na defensiva. Quando vai vir mais um jato de veneno e Sunraku pensa que pode antecipar o ataque, ele descobre que o monstro também lança veneno espalhado, e não sobra alternativa a não ser entrar em inventória. A quantidade de poções de MP é bem limitada, ele só vai ter mais 6 teleportes para a inventória, tem que arrumar um plano logo. Sunraku corre e se defende dos ataques pensando que a solução vai ser usar veneno contra veneno. Ele pretende arrancar o ferrão do escorpião e para isso vai usar a lâmina que consegue corroer os monstros com seu veneno corrosivo que infecta uma parte e a destrói gradualmente. Quando ele consegue um ferimento, o escorpião salta para longe e usa um tipo de regeneração que tira todo o efeito corrosivo na hora. Sunraku pensa que o monstro é impecável, parece até um dos 7 mais poderosos, mas logo se enche de coragem porque é só um monstro raro. Ele ainda está com o plano de quebrar o ferrão do escorpião, mas sempre que ele consegue acertar um ataque corrosivo, o monstro recua e se regenera. Parece que levantar a garra é o que faz começar a regeneração, e Sunraku começa a pensar se tem algo a ver com a lua. A arma dele atinge o limite da durabilidade, e só tem 6 voltas para a inventória. Fazia tempo que ele não tinha uma batalha difícil assim. A última tinha sido Edermon. Ele consegue acertar uma habilidade no escorpião e vai para a inventória antes de ser atacado, mas quando ele volta para o mapa, o monstro está se regenerando. Sunraku tenta impedir isso lançando uma de suas armas e depois pulando para cravar a arma ainda mais fundo usando a mão da sorte.
Ele pensa que o escorpião não consegue pegar a luz da lua para se regenerar se não puder levantar as duas garras. A barra de fusão das armas está completa, agora vai ficar uma situação melhor para Sunraku. Com as armas fundidas, ele desfere um poderoso golpe que consegue concluir seu plano de arrancar o ferrão do escorpião. Ele aproveita inclusive para pegar o ferrão e mandá-lo para a inventória. Parece que arrancar o ferrão fez com que o escorpião dourado perdesse o controle. Agora o monstro chamou vários outros escorpiões de cristal e ele mesmo parece estar em chamas. Sunraku pensa que sabe um modo de derrotá-lo e começa a correr de forma que todos os escorpiões sigam ele. Conforme ele corre, vai fazendo mais escorpiões aparecerem e pensa que se os de cristal lutarem contra o dourado, ele nem vai precisar fazer muita coisa. É mesmo verdade, os escorpiões de cristal são inimigos do dourado, e Sunraku quer se aproveitar disso, indo para a inventória e deixando o monstro dourado lá enfrentando todos os outros, que são muitos para ele poder aguentar. Quando ele sai da viagem, parece tudo certo para recolher mais um item, mas não, o escorpião dourado ainda está de pé, derrotou todos os outros. Sunraku não tem alternativa a não ser enfrentar o monstro sozinho, já que ele não pode mais entrar em inventória. A mana que o monstro expele do vapor do corpo faz com que fique difícil se aproximar, mas Sunraku tem outro plano, usar o ídolo da terra explosiva. O escorpião se aproxima e o ídolo causa uma grande explosão, criando uma abertura para Sunraku realizar mais um ataque. O ataque é um sucesso e a outra garra do escorpião é retirada, agora ele está sem armas. Apesar de não ter ferrão, o escorpião ainda usa a cauda, desarmando Sunraku. O garoto ainda tem as adagas que estavam cravadas no monstro e resolve usar uma habilidade delas para acertar um poderoso golpe final no monstro tão desafiador quanto Edermon. A batalha valeu tanto a pena que vem muitos níveis. Ele sobe do nível 79 direto para o 99.